parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Vivemos em uma sociedade que prega muitas vezes que a família não é importante ou que não tem valor. Mas isso não é verdade, pois o próprio Deus quis ter uma família, e isso só mostra o quanto essa instituição é valiosa e sagrada. Uma boa família cristã não é perfeita, ela é aquela que busca seguir os princípios bíblicos em todas as circunstâncias, que clama por Deus por ajuda e que deseja proporcionar um lugar edificante e de estabilidade, de crescimento, mesmo em meio às dificuldades. No programa de hoje, nós vamos mostrar duas famílias que, mesmo em meio às dificuldades, caminharam na presença de Deus. Eu não posso deixar de convidar você a entrar em contato conosco através do WhatsApp DDD 11 99665 5599 e mandar para nós o seu pedido de oração, aquilo que você quer colocar no coração misericordioso de Jesus. Salve aí o nosso número, envie uma mensagem de WhatsApp com o seu nome, a sua cidade e o seu pedido de oração com as suas intenções. Vamos rezar por você e pela sua família. Vamos ao nosso programa de hoje. Antigamente, famílias numerosas eram uma realidade comum. No entanto, pesquisas sobre a taxa de fecundidade no Brasil indicam um declínio a partir da década de 1960, período em que o governo passou a disseminar os métodos anticoncepcionais como política de saúde pública. Mas ainda hoje, existem exemplos de famílias que se abandonam à providência divina e que se abrem ao propósito de gestar novas vidas. O que é ser família para mim hoje está um tanto mais claro, né, do que quando a gente começou esse sonho de Deus. Quando a gente deu sim para o matrimônio, começou a constituição da família, eu tinha uma outra dimensão do que era, né? Eu ainda tinha muito aquele sonho de carreira ascendente, de ter poucos filhos, não tinha um sonho de casar, na verdade, tão pouco de ter filhos, né? E aí, conforme Deus foi lapidando o meu coração, foi colocando na nossa vida, né, em meio a nós, realmente, qual que era o sonho dele, o verdadeiro sonho dele, o plano dele, né? Para a nossa vida, nós como casal, aí eu fui compreendendo que ser família é essa disposição tanto para abertura à vida, tanto para fazer o outro feliz, né? Não a mim primeiro, mas o outro. E aí hoje, para mim, o conceito de ser família é isso, é a gente caminhar junto rumo àquilo que Deus tem para nós, como mulher, como homem, né? Sendo mãe, pai e descobrindo aí no meio do caminho tudo que ele sonha pra gente, o que ele tem pra gente. Famílias numerosas como essa do Márcio e da Letícia agem conforme a regra única do amor e da paternidade responsável, aquela que opera dentro dos limites do bom senso e da conduta cristã, abrindo-se generosamente ao dom da criação e à vontade de Deus. Ele sabe das nossas fragilidades, então, obviamente, logo no início da nossa família, ele não revelou, né? A gente jamais sabia que a gente ia ter muitos filhos, né? Talvez pelos nossos medos, isso ia até nos fechar mais, né? Mas as coisas foram acontecendo, então, à medida que a gente foi dando passos, né? Deus ele foi colocando e foi confirmando, até a chegada do Henrique, nosso primeiro filho, né? Depois, 4 anos depois que a gente estava casado, e aí foi acontecendo as mudanças, né? Experimentar a paternidade, a maternidade, e aí a gente foi vivendo e começou essa configuração, entender o que era o plano de Deus na nossa vida, né? E à medida que a gente foi se abrindo, Deus foi mandando frutos, né? A ideia de uma família com muitos filhos pode causar espanto para muitos casais, inclusive católicos. E isso, claro, passou pela cabeça do Márcio e da Letícia. Quando nós nos casamos, a gente vinha com muito
o que as pessoas colocam, né, na sociedade hoje em dia. Ter poucos filhos, que é trabalhoso, que é muito custo, né? Muitas vezes vê os filhos como números, né? Vê como o trabalho que ele dá, que é trabalhoso. E a gente, obviamente, veio muito com essas incertezas. Porém, à medida que a gente foi abrindo e experimentando, de fato, realmente existe um trabalho, mas uma graça muito grande e a gente começar a perceber o quão bom que é, né, essa constituição, né, depois da chegada dos filhos e como que a gente Deus vai provendo, né, a cada tempo as nossas necessidades, né. Até talvez o segundo filho, né, com a chegada da Clara, a gente ainda ouvia muito dizer, que falava assim, agora vocês já têm um casal, né, já tem um menino e uma menina, então vocês vão parar por aí, né. E isso era uma visão, talvez, modelos, né, que as pessoas definem e falam, não, já se concluiu. E foi a partir daí que a gente começou a experimentar mais da graça, né, a possibilidade de ter mais filhos. E perceber que não somos só nós que precisamos determinar, na verdade nem somos nós que determinamos, mas é que Deus, né, à medida com que a gente vai vivendo, Ele que determina. A família está presente desde a origem da humanidade como um projeto de Deus. E apesar de todos os desafios que ela enfrenta até hoje, também são muitos os frutos colhidos para aquelas que se mantêm fiéis ao Senhor. Hoje a gente pode dizer, né, com mais propriedade a respeito dos frutos que a gente colhe, a respeito dessa abertura, desse conhecimento, do se lançar, né, nesses sonhos, nos planos de Deus. Quando a gente casou e até então, não só com os medos, mas com todo esse modelo da sociedade de ficar 1, 2 filhos e chega, né, para por aí, a gente ficava muito fechado naquilo que era mais uma preocupação muito egoísta. Vou colocar desse jeito, né? Com medo não só de criar eles, não só do que, sei lá, se pode faltar um arroz, um feijão, uma escola, era muito pautado nessa preocupação. E aí quando a gente se abriu à vida, né, começou a vir a Lavínia, por exemplo, a gente começou a experimentar que não é assim. A gente começou a provar de fato da providência de Deus, né? Aquilo que a gente trabalha para uma previdência, né, para ter ali no dia a dia, a gente vai experimentando a própria providência de Deus acontecendo sem muito esforço, assim. A gente faz aquilo que nos cabe, aquilo que cabe pra gente, né? Mas com a vinda da Lavínia a gente percebeu isso. A gente percebeu bastante maturidade da nossa parte, mas Deus lapidando pra gente uma maturidade, né? Uma maturidade para poder acolher os frutos que Ele está dando pra gente. O primeiro fruto que Ele dá para um casal são os filhos, né? Estar nesse meio da igreja, da educação cristã, católica, nos ajudou neste processo formativo, né? Porque a gente vai sendo formado como filhos de Deus, né? Dentro da paternidade, da maternidade, dentro dos valores, e isso vai nos ajudando a ordenar como a gente educa os nossos filhos. Então a igreja, a presença de uma vida de oração, a nossa doutrina, isso foi ajudando muito para que a gente ordenasse, né? Tivesse mais atenção na educação deles, nas necessidades, né? E fosse direcionando eles para o caminho, né? Os pais são protetores dos filhos desde o primeiro contato com o mundo, e são eles que ensinam tudo, sendo também os primeiros exemplos de vida. E para o casal, a opção de se manter bem mais perto dos filhos foi decisiva. A gente está o dia inteiro fora, trabalhando fora de casa, quando a gente chega, primeiro que a gente já está cansado. E aí o nível de observação e dos nossos sentidos já está mais cansado, então a gente acaba doando aquilo que sobra, né? Literalmente, e não do que a gente tem. E não é que a gente não confia na rede de apoio, né? Em quem muito nos ajuda em casa, não é isso, mas é o próprio nosso. O que é o nosso? Né? O nosso é a gente dar daquilo que a gente tem, né? Esse é o nosso ofertar. E para as crianças a gente acabava doando o quê? O tempo que sobrava. Muitas vezes cansado, pegava eles já até dormindo, deixava muitas vezes eles já até dormindo, né? Hoje não, a gente já consegue participar mais ativamente, fazer uma catequese doméstica,
A gente teve a graça, por exemplo, da Clara, né? A nossa segunda filha, fazer primeira comunhão assim que completou 8 anos. Por quê? Porque a gente teve um acompanhamento, sim, comunitário, mas também dentro de casa, né? Observando perante as ações dela aquilo que a gente podia, né? Trazer o que era da doutrina para complementar pro dia a dia dela. E isso fez ela ir amadurecendo ao ponto até do padre nos chamar e falar assim, não, ela já está muito pronta para fazer a primeira comunhão. Você está esperando o quê, né? Então, isso você vai vendo que realmente tem bastante frutos, né? Para a Igreja Católica, a vida humana é uma bênção de valor infinito e uma das principais missões do matrimônio. Ao amar os filhos, cada pai também compreende melhor o amor de Deus por nós. A nossa maior missão, de fato, como pais, é educá-los e educá-los para a santidade, né? Então, se Deus nos confiou essa vida, confiou uma alma a cuidar, né? Então, educá-los para as virtudes e para que busque a santidade. Eu acho que essa é a maior missão. É impossível constituir uma boa família cristã sem amor. Como sabemos, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, como diz em Coríntios 13. Nós, cristãos, entendemos intuitivamente que o amor de Deus é o vínculo que nos une. Por isso, devemos mostrar esse amor uns aos outros de maneira prática. E, embora muitas vezes não seja fácil, temos um Deus que nunca nos abandona. E você, já mandou a sua mensagem para nós? Não deixe para depois. Sabia que nós queremos rezar por você, pelas suas intenções, pela sua família? A Aliança de Misericórdia está aqui para isso. Entre em contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp que está na sua tela. Mande seu pedido de oração e vamos juntos rezar uns pelos outros. A Igreja Católica reforça em seu catecismo que as famílias numerosas são uma bênção de Deus e que, diante dessa realidade, os casais devem se ajudar de forma responsável para enfrentar as dificuldades próprias da criação dos filhos. A Yara e o Valmir são casados há 19 anos, têm 3 filhos e no momento eles aguardam a chegada do próximo bebê. Um caminho de amadurecimento e abertura à vida que foi trilhado e abraçado pelos dois. A gente se casou muito jovem, né? Eu tinha 19 anos, ele 22... Então, só o tempo para trazer a maturidade, né? De um casal, de ser esposa, de ser esposo. Então, tudo isso é com o tempo, né? O começo é bem difícil, desafiador, na verdade. Porque quando a gente casa, eu vim de uma família, ele de outra, cada um do seu jeito, então junta. E a partir daí que a gente forma a nossa família, né? Durante os 3 primeiros anos de casamento, eles não tiveram filhos. Mas a notícia da chegada do primeiro bebê transformou a realidade dos dois. Para nós foi uma grande alegria, porque a gente não conseguia engravidar, na verdade, foi um presente de Deus. E aí tivemos a Gabi, né, que é a nossa filha mais velha, hoje com 15 anos. E aí depois de 2 anos e meio, eu engravidei novamente da Luísa, que hoje tem 12 anos. O começo é bem complicado, né? Por a gente ser muito jovem, quando a gente se casou, a gente não tinha muito hábito de ir na igreja, já de família cristã, católica, tanto eu quanto o Valmir, mas nós não íamos à missa, né? Ia bem de vez em quando. E nesse período que eu engravidei da Gabi, a gente começou a participar da comunidade, da Aliança de Misericórdia, né? Então foi lá que nós conhecemos a Deus, foi lá que nós ouvimos Deus falar conosco a primeira vez, né? E aí veio a Gabi, que foi o nosso presente de Deus, né? E aí começa a nossa vida como família cristã, porque aí a gente começa a participar, né, da comunidade, participar das missas aos domingos, dos grupos de oração. Então esse foi o nosso início, depois de casado, já inserindo dentro da igreja, e aí nós tivemos os nossos filhos. A experiência com Deus fortaleceu a relação do casal e foi muito importante para a decisão que eles tomaram dali para frente. Na verdade foi um presente de Deus, né? Foi um jeito que Deus achou para nos
nos trazer para perto, né? Que a gente até então era católico, mas a gente não era praticante, não era fervoroso, não conhecia a Deus de verdade, né? E foi nesse tempo, né, que a gente esperava pela Gabi, que a gente foi se encontrando com Deus também. Foi um jeito de Deus nos trazer para perto mesmo, para conhecer Ele, né? Para vir chegando mais perto, para a gente entender a essência, né? O que Ele queria para a gente como família, como esposo, como esposa. A gente fez um encontro de casais, a gente tinha 1 ano de casado, e eu digo que isso foi muito bom, porque nos ensinou a como ser família, a como não pegar um casal todo destruído para depois você tentar consertar tudo aquilo que às vezes já veio machucando e um ferindo o outro, né? Então eu dou graças a Deus, assim, por a gente ter feito esse encontro com 1 ano de casado. A gente estava indo em lua de mel praticamente, né? E foi nesse tempo que a gente nunca teve hábito de brigar, e eu acho que muito por conta disso, nos trouxe muito mais maturidade, muito mais cedo, né? Um casal que busca junto a Deus, que Deus fala junto também. Ter filhos é um dom maravilhoso que Deus concede. O mundo coloca muitos obstáculos, mas é o Senhor quem tem a última palavra em nossas vidas. E a última palavra de Deus é a nossa felicidade. Hoje em dia nós enfrentamos muitos desafios, né? Sendo família cristã com os nossos filhos, porque temos uma de 15, uma de 12 e o mais novo de 7 anos, né? Então, a gente vê no dia a dia, né? Eu que levo para a escola, eu que vou buscar. Então, muitas vezes você fica ali na porta da escola, você vê muitas coisas, né? Um dando cigarro para o outro. Hoje em dia tem esses cigarros eletrônicos que hoje virou febre, e eles, a maioria, ali mesmo na porta da escola, todo mundo vendo, eles estão utilizando aquilo, né? Então, hoje em dia, qual é o nosso grande desafio? Porque o tempo todo a gente tem que reforçar para os nossos filhos que isso não é bom, que eles têm que estar atentos, cuidado com o que os amigos querem oferecer para eles. Então, assim, é o tempo todo a gente tendo que conversar, porque lá fora o mundo simplesmente está chamando eles para as coisas ruins, para as coisas que não é da vontade de Deus. Então, isso é muito difícil. Todo mundo sabe que criar filhos não é nada fácil. Trata-se de um exercício contínuo de paciência, de amadurecimento e doação pessoal. Ou, em poucas e boas palavras, trata-se de uma verdadeira academia de virtudes. Eu acho que o tempo é mesmo ter comunhão. O casal, igual eu e a Yara, a gente optou dela não trabalhar fora e ela cuida das crianças. Então, assim, a gente vê uma grande diferença. Uma mãe que está ali à tarde, que faz um café da tarde, que senta com eles, igual eles chegam da escola ali, é a vida deles mesmo ali. Chega, toma um café, partilha alguma coisa. Aconteceu isso na escola, aconteceu. Então, a gente está ali perto e está sentando na mesa ali. A mesa é muito importante nessa hora, né? À tarde ali, é gastar esse tempo com eles. Aí eu também tô vindo do serviço mais ou menos nesse horário, aí eu passo e pego, aí ela já me liga, Valmir, consegue pegar? Aí eu já passo, pego as crianças, já vem, aí ela já vai adiantando a comida, fazendo alguma coisa. Aí chega, um lava a louça, vai conversando, né? E a Gabi já pega o violão, vai tocando, não sei o quê, vamos conversando. E eu acho que é essa essência que nos ajuda também com o tempo. Se há algo que as famílias numerosas proporcionam, é felicidade, de todas as formas, motivos e idades. Também não faltam preocupações e problemas como em todas as famílias, mas elas não são o foco, porque aqui Deus sempre vai à frente. Eu acho que o maior jeito de evangelizar e de ensinar é eles vendo, porque eles realmente sabem quem nós somos de verdade, entende? No dia a dia, assim, isso vai se consolidando dentro do coração deles, e eles já vão crescendo mais maduros nessa questão de espiritual, sabe? De ver a mãe todo dia, acorda de manhã, vou meditar a palavra, a gente vai ouvir uma canção nova, uma missa de manhã, às vezes antes de sair, entende? É ver você no carro rezando o terço ali, você vai trabalhar, vai rezando o terço, volta, sempre tem o terço ali, a gente tá orando, tudo. Às vezes não é falar, mas é ser. Eu acho que isso é mais importante. Yara e Valmir fazem parte do movimento Aliança de Misericórdia, e isso também foi fundamental para eles no processo de abertura à vida e de educação dos filhos. Por aí dá para ver que a experiência em comunidade é capaz de transformar o nosso coração, trazendo um novo sentido e um novo propósito de vida. Para nós, como família, como casal, foi essencial a gente ter conhecido a comunidade, né? Nesse caminho, nesse início de formação de uma família, né? Tanto porque a gente tem essa oportunidade de estar com outros irmãos, outras pessoas, os missionários, os consagrados, convivência com os padres, né? Que nos ensina muito, né? A gente sempre fala, cada um com o seu dom, nós somos a família
e eles com o dom deles, né, de sacerdote, de missionário. Isso para nós foi fundamental na nossa vida, como ser humano, como mulher, como homem, como aprendizado no nosso dia a dia, né? Foi essencial a gente caminhar na nossa comunidade, né? Um presente de Deus para nós, porque foi na aliança que a gente aprendeu tudo que a gente sabe de espiritualidade, de oração, a importância de estar com os irmãos, de conviver com os irmãos de comunidade. Isso para a gente foi fundamental, como casal, como família. Hoje as meninas, né? Cantando, tocando, a convite da nossa comunidade. Isso para nós é ótimo, é uma bênção de Deus, é uma alegria, né? Então nós só temos a agradecer, né? Todo aprendizado. Ser uma família cristã, hoje em dia, é um tanto quanto desafiador, pois não pode faltar perdão, paciência, e sabemos que nem sempre é fácil, mas acreditamos na força do Espírito Santo que nos renova e nos edifica todos os dias. Não é inscrito no nosso canal? Faça isso agora mesmo, ative as notificações, compartilhe esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp com toda a sua família para que mais famílias, pela intercessão da Sagrada Família, experimentem a misericórdia de Deus. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.